O Dr. Joel Bick, ele vai falar sobre calvinismo histórico, diferenças com o catolicismo e o luteranismo. Então, convidamos o Dr. Joel Bick e o pastor Kenneth Whiskey. We will begin by reading from Psalm 78, the first 8 verses. Vamos começar lendo o Salmo 78, os primeiros 8 versículos. Salmo 78, 1 até 8. E assim diz a palavra de Deus: Escutai, povo meu, a minha lei, prestai ouvido às palavras da minha boca. Abrirei os lábios em parábolas e publicarei enigmas dos tempos antigos. O que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não o encobriremos a seus filhos. Contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor, e o seu poder e as maravilhas que fez. Ele estabeleceu um testemunho em Jacó, instituiu uma lei em Israel, e ordenou a nossos pais que os transmitissem a seus filhos, a fim de que a nova geração os conhecesse. Filhos que ainda hão de nascer, se levantassem e por sua vez os referissem aos seus descendentes, para que pusessem em Deus a sua confiança e não se esquecessem dos feitos de Deus, mas lhe observassem os mandamentos, e que não fossem como seus pais, geração obstinada e rebelde, geração de coração inconstante e cujo espírito não foi fiel a Deus. Some years ago, one of my closest friends, who worked for my father, Uns anos atrás, um dos meus maiores amigos que trabalhava por meu pai, was on his way to work one morning, estava indo para o trabalho um dia de manhã, and he got a ticket for going 60 kilometers in a 40-kilometer zone. e recebeu uma multa porque ele estava indo 60 km por hora numa área que era para ir 40 km por hora. He was quite upset when he arrived on the job. E quando ele chegou lá na obra da construção onde eles estavam trabalhando, ele ficava muito chateado. And he pounded the table and said, Mr. Beakey, never again will I get a ticket like that. Ele bateu na mesa e ele disse: Senhor Bick, nunca mais isso vai acontecer, que eu vou receber uma tal multa. But 2 days later, Mas 2 dias depois, in the same place, no mesmo lugar, from the same policeman, do mesmo policial, going the same speed, indo à mesma velocidade, that's right, he got another ticket. é verdade, ele recebeu mais uma multa. He didn't learn from his first lesson. Ele não aprendeu nada da sua primeira lição. And you see, every day of our lives, we are learning from our past experience. E vocês devem entender que todos os dias das nossas vidas nós estamos aprendendo das nossas lições passadas. He who does not learn from history is condemned to repeat the mistakes of history. Aquele que não aprenda da história, ele é condenado a repetir os erros da história. Every day, we are learning and implementing what we learn for our future. Todos os dias nós estamos aprendendo e também implementando o que nós temos aprendido para o nosso futuro. The problem is that when it comes to church history, many Christians think that somehow they don't need to learn about it. Mas o problema é que, quanto à história da igreja, muitos cristãos acham que eles não precisam aprender nada acerca dela. They say, all we need is the Bible. Eles dizem: nós apenas precisamos da Bíblia. Let's forget how the Holy Spirit has led the church for 2,000 years. Vamos esquecer como o Espírito Santo tem guiado a igreja por meio de 2000 anos. Among such people and in such churches, you often find a repeat of the errors of doctrine. No meio de um tal povo, no meio de tais igrejas, muitas vezes nós achamos a repetição de erros da história. But we study church history not only for this negative reason to keep ourselves from error, Mas nós estudamos a história da igreja não somente por esta razão negativa de nos afastar do erro, we also study church history to appreciate and treasure what God has done in His church. mas também nós estudamos a história da igreja para apreciarmos e valorizarmos o que Deus tem feito na sua igreja. The church is the bride of Jesus Christ. A igreja é a noiva do Senhor Jesus Cristo. God handles His bride tenderly. E Deus, Ele trata a sua noiva com gentileza, com mansidão. He directs her. Ele guia-a. He nourishes her. Ele a alimenta. And if you love the Lord Jesus Christ, you will also love His bride. E se você ama o Senhor Jesus Cristo, também você amará a sua noiva. You will want to discern in church history how the Holy Spirit leads the church
deeper and deeper into scriptural truth. E você vai querer ver como na história da igreja o Espírito Santo está guiando a igreja mais e mais profundamente na verdade. And so every one of us here this morning ought to be vitally interested in the subject of historical Calvinism. Então todos nós aqui hoje de manhã nós deveríamos ser muito interessados mesmos no assunto do calvinismo histórico. And what I want to do this morning is three things. O que eu queria fazer hoje de manhã é três coisas. First, I want to show you in a very brief way how Calvinism originated from the soil of problems in the Roman Catholic Church. Em primeiro lugar, eu quero mostrar a vocês como o calvinismo surgiu do solo de problemas na Igreja Católica Romana. And then I want to teach you very simply how that the Reformed faith had to part ways with Lutheranism as well. E depois eu vou querer mostrar de uma forma muito simples como era necessário também os reformados se afastaram, divergir dos luteranos também. And then we want to look at the great question, what is historically the center of Calvinism? E finalmente nós vamos abordar a grande questão, o que é o centro, a essência do calvinismo histórico. The first mistake that many people make when it comes to historical Calvinism O primeiro erro que muitas pessoas fazem quando eles estão tratando o calvinismo histórico is to think that Luther one day suddenly posted 95 theses on the church doors of Wittenberg and the Reformation was born. é de pensar que, de repente, um dia Lutero ele colocou 95 teses no portão da igreja em Wittenberg e, de repente, iniciou-se a reforma. But the Reformation was not an isolated phenomenon. Mas a reforma não era um fenômeno isolado. Rather, the Reformation was God's outgrowth of several earlier revival movements. Mas a reforma era o desenvolvimento que Deus estava realizando de vários movimentos mais cedos, anteriores. You've probably heard of several of them. Você já tem ouvido acerca de alguns deles. Peter Waldo and the Waldensians in the Alpine region. O Peter Waldo, o Pedro Waldo e os waldenses na região The Alpine regions. alpina. John Wycliffe and the Lollards in England. O John Wycliffe e os Lollardos na Inglaterra. And John Huss and the Hussites in Bohemia. E John Huss e os seus seguidores em Boêmia. But there were also other very notable individuals, Mas também houve outros indivíduos muito notáveis, which you probably never heard of, que talvez você nunca tenha ouvido, who were very close to Reformation theology. que estavam muito perto da teologia reformada. But they are not well known because they didn't develop a multitude of followers. Mas não são bem conhecidos porque eles não juntaram uma multidão de discípulos, de seguidores. I'm thinking especially of Thomas of Bradwardine Eu estou pensando especialmente de Thomas de Bravedon and Gregory of Rimini. e Gregory de Rimini. Both of these men's theology came even closer to Reformation theology than did Wycliffe or Huss. A teologia de ambos esses dois homens chegou mais perto da teologia da reforma do que o próprio Huss e o próprio Wycliffe. And yet all these men are simply called forerunners of the Reformation. Mas todos esses homens são apenas chamados pré-reformadores. And why are they called forerunners and not reformers themselves? Agora, por que eles são chamados de pré-reformadores e não reformadores? Well, because none of them grasped what Luther grasped. Porque nenhum deles alcançou entender o que Lutero conseguiu entender. Justification by gracious faith alone. A justificação por uma fé graciosa somente. The forerunners were largely concerned about Roman Catholic error and moral abuse. Os pré-reformadores se preocuparam em primeiro lugar com os erros da Igreja Católica Romana e com os problemas morais. And it is critical to realize, even today, E é muito importante realizarmos ou entendemos mesmo hoje that the Reformation wasn't first of all a doctrinal movement. que a reforma não era em primeiro lugar um movimento doutrinário.
But the seeds of the Reformation lie rather in a reaction to the abuses of the Roman Catholic Church. Mas que as raízes da reforma se acham numa reação aos abusos na Igreja Católica Romana. Luther never intended to destroy the Roman Catholic Church. Lutero nunca tinha como propósito de destruir a Igreja Católica Romana. His initial goal was not to establish a new church. O seu propósito, o seu objetivo principal no início não era de estabelecer uma nova igreja. He only wanted to purge the church of all its moral abuse. Apenas queria purificar a igreja de todos os abusos morais. And so Reformed theology cannot be understood apart from the abuses of the Roman Catholic Church. Então a teologia reformada não pode ser entendida a parte dos abusos na Igreja Católica Romana. And there were, in particular, 7 different abuses that the Reformers spoke out against. E havia particularmente 7 abusos contra os quais os reformadores costumavam falar. Let me give them to you briefly. Deixe-me destacar esses 7 de uma forma resumida. Number 1, we may call papal abuses. Em número 1, nós podemos chamar de abuso papal. In the Middle Ages, the papacy was rife with immorality and with popes having mistresses and all kinds of moral problems. Na Idade Média, o papado, chamado de papado, não é? O papado estava com muitos problemas morais, com papas tendo casos com outras mulheres e vários outros problemas morais. Grace had become a cheap, commercialized religion. A graça tinha se tornado uma religião barateada e comercializada. For example, if you were a young Roman Catholic in those days, Por exemplo, se fosse um jovem católico romano naqueles dias, you might come to church and make an appointment with a prostitute at the front door of the church. então talvez você chegando na igreja, você se encontrou com uma prostituta na porta da igreja. But as long as you came into church and you saw the priest hold up the wafer, Mas se você entrou na igreja e viu o padre levantando o hoste, grace was automatically communicated to you through the sacrament. a graça automaticamente foi comunicada a você por meio do sacramento. And then as long as you confessed your sin to the priest, E se você confessou o seu pecado ao padre, all was well. tudo estava bem. And so it became a very crass form of religion. Então se tornou uma forma de religião muito vulgar. The papal attitude was one of do penance rather than be penitent. Então a atitude dos papas era de faça penitência e não seja penitente. And since the popes were living the same way, how could they speak against the people who lived immorally? E já que os papas estavam vivendo desta forma, como eles poderiam ter condições de falar contra as pessoas que estavam também vivendo de uma forma imoral? The second great problem was papal pretentiousness. O segundo problema muito grande era que os papas estavam buscando se tornar muito impressionante. The popes presumed that they had apostolic authority. Os papas, eles tomaram como pressuposto que eles tinham autoridade apostólica. But as the reformers studied this issue, Mas quando os reformadores estavam estudando este assunto, they concluded that the rock on which the church was built eles concluíram que a pedra sobre a qual a igreja foi construída was the content of Peter's faith rather than Peter himself. era o conteúdo da fé de Pedro e não o próprio Pedro mesmo. And the logical conclusion of that was that the Roman bishop succeeding Peter Então a conclusão lógica disto era que o bispo romano, que era o sucessor de Pedro, possessed no special authority, ele não tinha nenhuma autoridade especial, but possessed really nothing more than a position of honor. mas ele tinha nada mais do que uma posição de honra. The third problem area we may call ownership of the word. A terceira área de problema, nós podemos chamar o problema de propriedade da palavra. Quem tinha posse da palavra. The Protestants began to realize that all these moral problems resulted from the people not being able to read the Word of God. Os protestantes, eles começaram a entender que todos aqueles problemas morais tinham a origem no fato que o povo não tinha condições de ouvir ou ler a palavra de Deus.
And by the Roman Catholic hierarchy keeping the Bible away from the E people, porque a hierarquia católica romana estava afastando o povo da Bíblia e a Bíblia do povo, and making the people dependent upon church councils and bishops and the Pope, e tornando o povo dependente de concílios da igreja e os bispos e o papa. the net result was that the church itself possessed and owned the Word. Então o resultado era, afinal das contas, que a igreja era a dona da palavra And was actually keeping truth from the people. e estava resguardando a verdade do povo. The fourth problem was what we might call superiority of the religious life. Então o quarto problema nós podemos chamar a superioridade da vida religiosa. Roman Catholics believed, as they still do today, Os católicos romanos criam, como ainda creem hoje, that the higher you are on the church ecclesiastical ladder, que mais alto que você esteja na escada eclesiástica, the more holy your life ought to be. mais santa a sua vida deve ser. And that's why, for example, a priest is not allowed to marry, E por isso, por exemplo, um padre não pode se casar. because somehow the single state is regarded as more holy than the married state. Pois, de alguma forma, o estado de solteiro é visto como mais santo do que o estado de ser casado. And the early Protestants saw that this was a major problem in the church. E os primeiros protestantes, eles enxergaram e eles perceberam que isso era um problema muito grande na igreja. This power struggle to climb the ecclesiastical ladder Esta luta para poder, para subir a escada eclesiástica, was foundational in all the church's problems. era fundamental em todos os problemas da igreja. Also the problems among the laity, Também os problemas no meio dos leigos. because the laity were taught that they lived a rather inferior spiritual life. Porque os leigos, eles foram ensinados que eles estavam vivendo uma vida religiosa espiritual inferior. And the Protestants began to say that every Christian must live a holy life before God. Então os protestantes, eles começaram a ensinar que todo mundo tem que viver uma vida santa na presença de Deus. Number 5. Número 5. Usurped mediation. That is, that the mediator role of Jesus Christ was usurped by the church. Número 5, então, é o problema do papel de mediador foi usurpado pela igreja. Rome no longer taught we are saved by Christ alone. Roma não ensinava mais que nós somos salvos pelo Senhor Jesus Cristo somente. Mary or the saints could have a role of intercession. Maria e os santos, eles tinham condições de se tornar intercessores para nós. And besides, grace was transfused automatically through the sacraments. E além disto, a graça foi transmitida de uma forma automática por meio do sacramento. So there came to be a great number of little saviors. Então, aconteceu que havia um grande número de pequenos salvadores. Christ was a savior. Cristo era salvador, Mary became a savior. Maria se tornou salvadora, The saints were os saviors. santos eram salvadores, The sacraments were os saviors. sacramentos também salvadores. These were all ways to get to God. Todos eles eram meios de chegar a Deus. And the Protestants said, this is all nonsense. There's only one way to God. E os protestantes, eles disseram, isso é ridículo, The porque Bible só says- tem um jeito de chegar a Deus. The Bible says plainly there's one mediator between God and man, Christ Jesus. A Bíblia diz de uma forma claríssima que só tem uma maneira, um mediador entre Deus e o homem, o Senhor Jesus Cristo. Sixthly, Em sexto lugar, the church, the reformers said, was held in hierarchical captivity. os reformadores disseram que a igreja estava numa catividade, um cativeiro hierárquico. The whole leadership structure was designed to promote hierarchy. Toda a estrutura da liderança foi desenhada, planejada para incentivar a hierarquia. Which the Protestants saw directly contradicted the New Testament pattern for the apostolic church. Então os protestantes, eles perceberam que isso ia claramente de encontro ao padrão do Novo Testamento pela igreja apostólica. Which promoted the priesthood of all believers. Este padrão do Novo Testamento que promove
promove a sacerdocia de todos os crentes. And finally, of course, there was the issue of the role of good works. E finalmente havia também o assunto, a questão do lugar das boas obras. Roman Catholicism took the position of semi-Pelagianism. A Igreja Católica Romana tomou a posição semi-pelagiana. Semi-Pelagianism says that you are good enough to do something that pleases God. A posição semi-pelagiana diz que você é suficientemente bom para fazer alguma coisa que agrada a Deus, Providing you receive some accompanying grace from God to assist you. desde que você receba uma graça para acompanhar de Deus para ajudar você em sua bondade natural. The great medieval theologian Thomas Aquinas put it this O way. grande teólogo medieval Thomas Aquinas, ele falou da seguinte forma. He said it's like a two-story home. Ele disse que é como uma casa de 2 andares. Floor 1 is nature and floor 2 is grace. Então, o lugar, o andar do terreno, da terra, é a natureza e o primeiro andar é a graça. How do you get to floor 2? Como você chega ao primeiro andar? Well, you use all the power you have by nature Você usa todo o poder que você tem pela natureza to climb up the steps. para subir a escada. Some people can only make the step 2 or 3. Algumas pessoas só conseguem 2 ou 3 passos na escada. Other people can make it halfway up. Outras pessoas chegam até a metade. No one can make it all the way up in their own strength. Ninguém consegue chegar lá em cima no primeiro andar na sua própria força. But even if you can only make the first step, Mas mesmo se você só consegue fazer um passo na escada, as long as you do your best by nature, desde que você faz o melhor que você consegue por natureza, God will reach down and will pull you up the rest of the way. Deus vai se inclinar para pegar você e arrastar você o resto da distância que você tem que viajar. You do your best, God will do the rest. Você fazendo o melhor, Deus vai completar o resto. Salvation by works and by grace. Salvação pelas obras e pela graça. Now, these abuses eventually led to the 5 battle cries of the reformers. Então, esses abusos eventualmente chegaram ou incentivaram os reformadores a chegarem aos seus 5 slogans. These battle cries, or slogans, all centered around the word alone. Estes slogans da reforma foram centrados ao redor de uma palavra, a palavra só. You know them very well, of course. Vocês conhecem muito bem, com certeza. Sola scriptura, scripture alone. Só a escritura, somente as escrituras. Rome believed in scripture and tradition. Roma acreditava nas escrituras e a tradição. Sola fide, faith alone. Sola fide, somente a fé. Rome believes in faith and works. Roma acredita na fé e nas obras. Sola gratia, grace alone. Sola graça, somente a graça. Rome believes in grace and merit. Roma acredita em graça e em mérito. Solus Christus, Christ alone. Solos Cristo, somente Cristo. And Rome says Christ and Mary and the saints and the sacraments. Roma diz Cristo e também Maria e os sacramentos e os santos. Soli Deo Gloria, glory to God alone. Soli Deo glória somente a Deus. Rome says glory to God, glory to the saints, and glory to the church hierarchy. Roma diz glória a Deus, glória aos santos e glória à hierarquia da igreja. Now what you notice in this point O que vocês percebem nesses pontos? is that Rome too believes in all 5 of these É things. que também Roma acredita em todos aqueles 5 pontos. But it always adds something to it. Mas sempre acrescenta mais uma coisa. Rome presents us a syncretistic religion. Roma nos apresenta com uma religião sincretista, It's always bringing grace together with man's efforts. sempre colocando junto a graça e o esforço do homem. And that's why when Roman Catholicism comes to a new area, it can absorb even various heathen traditions. E por isso, é por esta razão que quando o catolicismo romano chega numa nova área, tem condições muito facilmente pode absorver as tradições religiosas daquela região. The reformers said these things cannot be. E os reformadores disseram, não pode ser assim. You are either saved by grace or you are saved by works. Ou você está salvo pela graça ou pelas obras. Either scripture is authoritative or tradition is authoritative. Ou a escritura tem autoridade ou a tradição
tradição tem autoridade. and so on. E assim em diante. Every one of these points must be standing by themselves, Cada um daqueles 5 pontos tem que ficar só, according to the Word of God. segundo a palavra de Deus. So, Protestantism was born. E assim nasceu o protestantismo. For the first 12 years, Protestantism got along quite well as a united whole. E nos primeiros 12 anos, o protestantismo se entendeu de uma forma boa. But there were differences developing among those in Switzerland and Luther and his followers in Germany. Mas havia diferenças surgindo entre aqueles que estavam na Suíça e Lutero e seus seguidores na Alemanha. The main leader in Switzerland was a man by the name of Ulrich Zwingli. O líder principal na Suíça era um homem que se chamava Ulrich Zwingli. He was born only 7 weeks after Martin Luther. Ele nasceu apenas 7 semanas depois de Martinho Lutero. He was led by God's grace to embrace the doctrines of grace about the same time that Luther E was. pela graça de Deus, ele abraçou as doutrinas da graça mais ou menos na mesma época do que Lutero fez isto. But Zwingli developed a very different idea from Luther of the doctrine of the Lord's Supper. Mas Zwingli, ele desenvolveu uma ideia bastante diferente do que a ideia de Lutero com respeito ao sacramento da Santa Ceia. And Luther was suspicious of Zwingli. E Lutero, ele tinha muita suspeição de Zwingli. He couldn't give his heart to him. Ele não tinha condições de entregar seu coração a ele. And so finally, various people persuaded both leaders to meet together to try to iron out their differences. Então, finalmente, muitas pessoas incentivaram os dois líderes para se encontrarem para, assim, resolver as suas diferenças. This critical meeting took place on October 1, 2, and 3, 1529. Então, esta reunião crítica importante aconteceu nos dias 1, 2 e 3 de outubro de 1529, At the University of Marburg. na Faculdade de Marburg. Luther had with him his right-hand man, Philip Melanchthon. Com Lutero estava o braço direito dele, o Philip Melanchthon. He often called him my theologian. Muitas vezes ele chamava o Melanchthon do meu teólogo. Zwingli had a young man by the name of Johannes Oecolampadius. E Zwingli tinha com ele um jovem que tinha o nome Johannes Oecolampadius. They spent the entire first day developing an agenda. E eles gastaram o primeiro dia inteiro para estabelecer a pauta, Listing all the points where they thought they differed from each other. alistando todos os pontos onde eles achavam que tinha uma diferença entre eles. They came up with 13 Eles points. chegaram até 13 pontos. On day 2, they came to harmony on the first 10 points. E no segundo dia eles chegaram a ter concordância nos primeiros 10 pontos. On day 3, point 11 and 12 was taken care of. E no terceiro dia, o ponto 11 e ponto 12, esses pontos também foram resolvidos. But they couldn't get past the last point. Mas eles não conseguiram resolver e ter concordância no último ponto. The last point concerned the physical presence of the Lord Jesus Christ in the Lord's Supper. O último ponto tratou a presença real do Senhor Jesus Cristo no sacramento da Santa Ceia. Luther believed that that presence was strictly spiritual. Lutero, That physical presence of Christ was strictly spiritual in nature, or that the presence of Christ was strictly spiritual. Lutero ensinava que a presença do Senhor Jesus Cristo era estritamente espiritual. Luther got very frustrated. E Lutero se tornou muito frustrado. Finally, he took a piece of chalk and he made a circle on the table. E finalmente ele pegou um giz, ele fez um círculo na mesa. He put an X in the middle of the circle. E colocou um X no meio, lá no centro do círculo. He said, Zwingli, Jesus said, this is my body. Ele disse, Zwingli, Jesus falou, isto é meu corpo. That is a physical statement. Isto é uma colocação física. And I cannot accept going out of that circle and making it just a spiritual one. Oh, okay, Zwingli. Zwingli said that the presence of Christ was only spiritual. Então, não era Lutero que disse que a presença era estritamente espiritual, era Zwingli que disse isto. Zwingli disse estritamente espiritual, então Lutero colocou o ciclo e disse, eu não posso sair deste ciclo que a presença de Deus, do Senhor Jesus Cristo é físico. And so they could not agree. Então eles não conseguiram se entender. Luther stood up to leave. Então Lutero, ele se levantou para sair. Zwingli said, well, even if we can't agree, at least we can get along. Então Zwingli disse, bom, mesmo se nós não possamos nos entender ou resolver ter concordância
concordância neste ponto, pelo menos nós podemos ainda ter uma boa relação. Zwingli reached out his hand to shake Luther's hand, E Zwingli, ele estendeu sua mão para apertar a mão de Lutero, but Luther brushed him aside. mas Lutero não queria nada disso. He said, "We cannot get along." Ele disse, nós não podemos ter relacionamento. And on that day, October 3, E 1529, nesse dia, naquele dia, 3 de outubro de 1529, sadly, Protestantism was divided into two streams: tristemente, o protestantismo foi dividido em dois partidos. the Lutheran stream and what we call the Reformed Reformation. A ala luterana e o que nós chamamos a reforma reformada. The Reformed Reformation is also called Calvinism, A reforma reformada também se chama de calvinismo. because Zwingli soon died, and it was left to Calvin to develop and systematize the Reformed faith. Porque logo o Zwingli, ele morreu e era para Calvino colocar a fé reformada de uma forma sistemática. So Calvin, through his institutes and his sermons and his leadership, Então Calvino, por meio das suas institutas, suas pregações e sua liderança, developed the Reformed faith ele desenvolveu a fé reformada. together with Zwingli's successor, Heinrich Bullinger, Junto com o sucessor de Zwingli, o Heinrich Bullinger. for many countries throughout Europe. Eles fizeram isso por muitos países na Europa. Calvinism spread to Hungary, O calvinismo se estendeu, se espalhou até Hungária to some parts of Germany, e algumas partes da Alemanha, to Poland, Polônia and to the lowland countries, especially the Netherlands. e para os Países Baixos também, por exemplo, Neerlândia. And from the Netherlands, it went across the channel to the British Isles, E da Holanda foi para as Ilhas Britânicas, particularly to Scotland, especialmente para a Escócia, where John Knox became the most noble leader. onde o John Knox se tornou o líder tão nobre. And eventually it moved to North America, E finalmente chegou na América do Norte, where Jonathan Edwards became the leading theologian. onde Jonathan Edwards se tornou o teólogo mais destacado. With the exception of America, Com exceção da América, this movement was spread throughout all these countries already by the end of the 16th century. esse movimento já tinha se espalhado em todos aqueles países já no fim do século XVI. But Calvinism settled most pervasively in the Netherlands, in North America, and in Great Britain. Mas o calvinismo se enraizou, se estabeleceu de uma forma mais profunda, especialmente na Holanda, em Inglaterra e América do Norte. In time, the Reform movement developed two sets of doctrinal standards. Após de algum tempo, o movimento reformado desenvolveu dois grupos de padrões doutrinários. One set of standards we call the British American Presbyterian. E desses padrões doutrinários nós chamamos americano, britânico, presbiteriano. These are the Westminster standards, São os padrões de Westminster. the Westminster Confession of Faith, A confissão de Westminster, the larger catechism, o catecismo maior and the shorter e catechism. o catecismo menor. On the continent of Europe, another set of doctrinal standards developed. Mas na Europa continental também se desenvolveu outro padrão confissional. They are called the three forms of unity: São chamados das três formas de unidade. the Belgic Confession, A confissão belga, the Heidelberg o Catechism, catecismo de Heidelberg and the Canons of e Dort. os cânones de Dort. The beauty of both sets of standards is that they interface with each other. E a beleza desses dois grupos de padrões confissionais é que elas têm interligações uma com a outra. And though they have some different emphases, E mesmo se tem alguns ênfases diferentes, at no point do they contradict each em other. nenhum ponto eles se contradizem. In fact, they have profoundly influenced each other over the years and centuries. De fato, eles têm se influenciado mutuamente um ao outro por meio dos séculos. Now, what then is exactly the difference between the Calvinists and the Lutherans? Então, qual é exatamente a diferença entre os calvinistas e os luteranos? Well, by the end of the 16th century, there were four major differences. Quando chegamos no final do século XVI, há quatro diferenças maiores. The first was in their approach to the Lord's Supper. O primeiro é no perspectivo de abordar a Santa Ceia. We've already talked about that. Nós já falamos sobre isso. The second was in their approach to the law, to the function of the law. O segundo era a maneira de abordar a lei. Luther generally regarded the law as something negative, Lutero, de uma forma geral, ele entendia a lei como algo negativo. something closely allied with sin and with death
and with the devil. Algo estritamente relacionado com o pecado, com a morte, com o diabo. The law beats us to Christ. A lei nos bate para que chegássemos a Cristo. The law condemns and abases the sinner. A lei condena e abaixa o pecador. Calvin said that's true as far as it E goes. Calvino disse, bom, isso é verdade de uma certa forma, But the law has another purpose. mas também a lei tem um outro uso, uma outra função. In fact, the law has a purpose that is even primary over the convicting evangelical use of the law. De fato, a lei tem um uso, uma função que até é primeiro, antes desta função de convicção do pecado. The law serves the believer, said Calvin, as his rule of life to guide him. A lei serve para o crente como guia, uma regra de vida para o guiar. Now, some people put the Lutherans and the Calvinists, as well as Luther and Calvin, in two separate camps on this issue. Algumas pessoas colocam luteranismo e calvinismo e também Calvino e Lutero em dois campos, dois partidos diferentes sobre esse assunto. And they say Luther didn't believe that the law was a rule of life whatsoever. Eles dizem que Lutero não acreditava que a lei servia como regra de vida de nenhuma forma. But that's an exaggeration. Mas isso é exagero. In fact, I found one place in Luther's writings where he said this. De fato, eu achei lugar nos escritos de Lutero onde ele disse o seguinte. He said the law is like a stick. Ele disse, a lei é como uma vara. God first uses it to beat us to Em Christ. primeiro lugar, Deus usa esta vara para nos bater, para nos incentivar a irmos a Cristo. And once we need and find salvation in Christ at the cross, E uma vez que nós temos encontrado e achado a salvação no Senhor Jesus Cristo na cruz, God puts that stick in our hand and makes it a cane with which we walk the Christian life. Deus ele coloca esta vara em nossa mão para nós possamos usar como cajado em nosso caminho cristão. So Luther had the basic idea that Calvin had, Então Lutero ele tinha aquela ideia básica que Calvino tinha, but he insisted on maintaining that the law, in its primary emphasis, was convicting in nature. mas ele continuou com esta insistência de ver a lei de uma forma primordial como algo que nos serve para nos convencer do pecado. Thirdly, there was a difference in their approach to salvation. Em terceiro lugar, havia uma diferença no jeito de abordar a salvação. Calvin went beyond Luther in seeing salvation as all-comprehensive. Calvino ele foi além de Lutero porque ele viu a salvação como algo compreensivo. They both answered the question, what must I do to be saved, in the same way. Todos os dois, eles responderam a pergunta, o que eu tenho que fazer para ser salvo? Eles responderam da mesma forma. You can only be saved by justifying faith in the substitutionary work of Jesus Christ. Somente pode ser salvo por uma fé justificadora na obra expiatória do Senhor Jesus Cristo. But Lutherans had a tendency to stay focused on justification. Mas os luteranos, eles tinham o costume de continuar se concentrando naquela justificação. Where Calvin and the Calvinists asked more frequently, how do we live the Christian life in a sanctified way? Mas Calvino e os calvinistas, eles perguntavam mais frequentemente como possamos viver a vida cristã de uma forma Calvin, santa. a good section of Calvin's Institutes has been republished as a little book called The Doctrine of the Christian Life. Uma parte importante das institutos de Calvino já tem sido republicada como um livro com o título The Doctrine of the Christian A Life. Doutrina da Vida Cristã. And that shows Calvin's concern that Christianity impact every area of life. Isto mostra a preocupação de Calvino que o cristianismo tem que ter um impacto em todas as áreas da vida. And then finally, there came to be a difference in their understanding of predestination. E finalmente havia uma diferença entre eles no entendimento da doutrina da predestinação. Luther and Calvin agreed on predestination. Lutero e Calvino eles concordaram acerca com respeito à predestinação. But Luther's successors, by 1580, Mas os seguidores de Lutero, quando nós chegamos em 1580, denied reprobation. eles negavam a reprovação. They said God chooses whom he will save, Eles disseram, Deus escolhe quem ele vai salvar, but he doesn't choose whom he will reject. mas ele não escolhe quem ele vai rejeitar. The Calvinists retained the true Protestant position on predestination. Os calvinistas, eles mantiveram a posição verdadeira
renovada e bíblica reformada sobre a predestinação. Calvin said there are two branches to predestination, Calvino- election and reprobation. Calvino disse que tem duas alas, duas partes da eleição. Tem a predestinação, tem eleição e reprovação. Election is always sovereign and gracious. A eleição sempre é soberana e graciosa. It's always gracious because no one ever deserved to go to heaven. Sempre é graciosa porque ninguém nunca mereceu ir para o céu. Reprobation is always sovereign and just. A reprovação sempre é soberana e justa. It's always just because no one ever goes to hell who didn't deserve to be there. É sempre justa porque ninguém nunca foi para o inferno sem merecer ir ao inferno. Well, today Calvinism has stood the test of time. Hoje o calvinismo já tem sido provado pelo teste do tempo. It has spread to every continent in the world. Tem se espalhado em todos os continentes do mundo. And the question we need to ask in the last place this morning E a pergunta que nós devemos nos perguntar em último lugar hoje de manhã is a positive one. é uma pergunta positiva. What really is the center of Calvinism? O que é, de fato, o coração do calvinismo? If Calvinism has been effective in showing the errors of Roman Catholicism and of Lutheranism, Se calvinismo tem sido eficaz e conseguiu mostrar os erros do catolicismo romano e luteranismo, what is it about Calvinism that will draw people and make it tick? o que o calvinismo tem para atrair as pessoas e o que o calvinismo tem para funcionar bem? Is there a controlling single concept that governs Calvinism? Será que há já um conceito primordial e que controla o calvinismo? Hundreds of scholars have wrestled with that question. Centenas de estudiosos têm lutado com esta pergunta, esta questão. Some have said the overriding principle is predestination. Alguns têm falado que o princípio primordial de calvinismo é a predestinação. But that leaves us with the problem that much of Calvin's theology was not submitting everything to the overarching decree of predestination. Mas aí nós temos um problema porque muito na teologia de Calvino ele não coloca debaixo deste decreto de predestinação. Calvin's theology was too broad and too expansive, too biblical, to bring everything into one channel. A teologia de Calvino era abrangente demais, bíblica demais, para colocar tudo debaixo deste único ponto. Others have said the governing principle of Calvinism is the covenant. Outros têm dito que o princípio que governa, que rege no calvinismo é o pacto. But that cannot be either, Mas também isso não pode ser. because there are many people with whom God does not enter into the covenant of grace. E há muitas pessoas com as quais Deus não entra num pacto de graça. And Calvin often doesn't speak of covenant, even in places where you expect him to do so. E muitas vezes o Calvino nem fala sobre o pacto, mesmo em lugares onde você esperaria isto. Other people say the governing principle of Calvin is the sovereignty of God. Outras pessoas dizem que o princípio que rege no calvinismo é a soberania de Deus. And this comes a bit closer to the truth. Isso chega um pouco mais perto da verdade. Sovereignty means to rule, free rule. Soberania significa governar de uma forma livre. God's sovereignty means that God rules. A soberania de Deus significa que Ele governa, That God is king and supreme. que Ele é Rei Supremo. His sovereignty declares him to be the living Lord. A sua soberania declara que Ele é o Senhor vivo. His sovereignty is exercised in all his attributes. Ele exerce sua soberania em todos os seus atributos. The Calvinist believes that the living God is Lord of life. O calvinista, ele acredita, ele crê que o Deus vivo é Senhor da vida. The sovereign of the universe. Ele é o soberano do universo. And the key to history. Ele é a chave da história. And that God is free and independent of every force outside himself. Que Deus ele é livre e independente de qualquer outra força fora de si mesmo. He accomplishes his purposes. Ele cumpre o seu propósito. He knows the end from the beginning. Ele entende o início até o fim. He creates and governs and sustains all things. Ele criou, ele sustenta, ele governa todas as coisas. Of him and through him and to him are all things. Dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. Yes, God's sovereignty lies close to the heart of Calvinism. Sim, a soberania de Deus chega muito perto do coração, do centro de calvinismo. Provided we remember this one important thing. Mas com um porém. This sovereignty is not an arbitrary
sovereignty. Esta soberania não é uma soberania arbitrária. It's not the sovereignty of a cold, impersonal God. Não é a soberania de um Deus frio e que não tem relações pessoais. But it's the sovereignty of our Lord and our Father, the Father of the Lord Jesus Christ. Mas é a soberania do nosso Senhor e do nosso Pai, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. It's the sovereignty of a personal and warm and merciful God. É a soberania de um Deus pessoal e caloroso e amável. Calvinism is expressed in Isaiah 9 verse 6 in a nutshell. O calvinismo é expresso em Isaías 9, verso 6, de uma forma bem resumida. That teaches us that the sovereignty or the government is upon the shoulders of Him who is called Wonderful. Nos ensina que a soberania, que o governo está sobre os ombros daquele que é chamado de maravilhoso, Counselor, conselheiro, the mighty God, Deus forte, the everlasting Father, Pai da eternidade, the Prince of Peace. Príncipe da paz. Personal, warm, living sovereignty. Soberania pessoal e calorosa e viva. That is what is in harmony with all of God's attributes. É isto que está em concordância, em harmonia com todos os atributos de Deus. And you see that Calvinist finds peace in the conviction that God is a warm, sovereign God. E o calvinista, ele acha descanso e tranquilidade na convicção que Deus é um Deus soberano e caloroso e vivo. It's personal sovereignty that makes the Calvinist willing to submit his entire life to trust this God. É o calvinismo, é a soberania pessoal que dá ao crente calvinista a confiança de colocar toda a sua confiança no seu Deus. The Calvinist believes that the sovereign grace and love that went to Calvary O calvinista, ele acredita, ele crê que o amor soberano que foi para o Calvário, has the whole world in its hands. ele tem todo mundo nas suas mãos. And so I would like to submit this to you. Então eu quero fazer a seguinte colocação. I think we are the safest to say that the overriding principle of Calvinism Eu acho que é mais seguro dizermos que o princípio primordial que controla o calvinismo, is actually God Himself. de fato, é o próprio Deus. The primary interest of Reformed theologians throughout the ages O interesse primordial de todos os teólogos reformados por meio dos séculos is the triune God. é o Deus triuno. Calvinists are people whose theology is dominated by the idea of God. Calvinistas são pessoas das quais a teologia deles está dominada pelo conceito de Deus. Rome puts in the foreground the church. Roma coloca na frente, em destaque, a igreja. Lutheranism puts on the foreground justification O by faith. luteranismo enfatiza a justificação pela fé. Methodism puts on the foreground the salvation of sinners. Metodismo coloca em frente, enfatiza a salvação dos pecadores. Greek Catholicism puts on the foreground the mystery of the Holy O Spirit. catolicismo grego coloca em frente, numa posição de destaque, o mistério do Espírito Santo. But the Calvinist puts on the foreground the thought of God. Mas o calvinista, ele coloca numa posição de destaque o conceito de Deus. And so to be reformed is to stress the comprehensive, warm, personal, sovereign lordship of God. Então, ser reformado é enfatizar The warm, personal friendship of the sovereignty of God. a amizade calorosa e pessoal de um Deus soberano. A lordship that covers everything. Uma soberania, um senhorio que cobre tudo. The ruling motif of Calvinism is, in the beginning, God. A lenda mais importante do calvinismo é, no princípio, Deus. So the Calvinist is the man who sees God in everything. Então o calvinista é um homem, aquele que está vendo Deus em todas as coisas. He sees God in nature. Ele vê Deus na natureza. He sees God in grace. Ele vê Deus na graça. He sees God in history. Ele vê Deus na história. Everywhere he sees God acting. Todo canto ele está vendo Deus agindo. Everywhere he feels the power of God's mighty arm. Todo canto ele está experimentando o poder do braço poderoso de Deus. And the throbbing of his mighty heart. E o coração, todo poderoso coração dele batendo. The Calvinist is one who realizes that every detail of his life is being governed by a sovereign, wise God. O calvinista é aquele que entende que todo detalhe da sua vida está sendo governado por um Deus sábio e de sabedoria e de amor. B.B. Warfield said this:
O Baby Warfield falou o seguinte: The Calvinist is a man who makes the attitude of the soul to God in prayer o calvinista é aquele que torna a atitude da alma para com Deus na oração its permanent attitude in all of life's activities. uma atitude permanente em todas as atividades da vida. Did you hear that? Você ouviu isto? Let me repeat it. Deixe-me repetir. The Calvinist makes the attitude of the soul to God in O prayer calvinista é aquele que torna a atitude da alma quando está orando a Deus its permanent attitude in all life's activities. uma atitude permanente em todas as atividades da vida. The Calvinist is one who worships God 24 hours a day. O calvinista é aquele que está adorando Deus 24 horas por dia. Let me close by giving you this illustration. Deixe-me encerrar dando a seguinte ilustração. There was once a famous conductor by the name of Toscanini. Era uma vez um músico muito famoso que se chama Toscanini. In the 19th century, there was a time in which he conducted Beethoven's symphony in a very moving way. No século XIX, uma vez ele dirigiu uma sinfonia de Beethoven de uma forma muito comovente. When he was done, the crowd gave him a standing ovation. E quando ele terminou, a plateia se colocou de pé para aplaudir. Again and again and De again. novo, de novo, de novo. They wouldn't stop clapping. Eles não queriam parar de aplaudir. And Toscanini kept bowing and bowing and bowing. E Toscanini, ele de uma forma continuamente estava se agradecendo. Finally, he was overwhelmed. E finalmente ele ficou emocionado. And he turned to the orchestra. Ele olhou, ele se virou para ver a orquestra. He said, "Gentlemen, gentlemen." Ele disse, senhores, senhores. And they leaned forward. Eles chegaram perto dele. What was wrong? O que estava errado? Had somebody missed a cue? Alguém tinha feito um erro? Gentlemen, Toscanini said, Beethoven, Beethoven, Beethoven is everything. Ele disse, senhores, Beethoven é tudo. No honor to me, but all honor to Beethoven. Nenhuma honra para mim, mas toda honra para Beethoven. Well, Toscanini was wrong. Toscanini, ele estava errado. As you and I walk across the stage of this life, Quando nós estamos andando no palco desta vida. and we play our role in the orchestra of this world, Quando nós estamos desempenhando nosso papel no orquestra deste mundo. we do need to be overwhelmed like Toscanini. Nós precisamos, de fato, experimentar o que Toscanini experimentou, de ficar emocionado. Not with Beethoven, Não com Beethoven, but with a living God in the face of Jesus mas Christ. com um Deus vivo na face do Senhor Jesus Cristo. And to friend and neighbor and foe, E para amigo e vizinho e inimigo, our life and our words nossa vida e nossas palavras must cry out every day, devem clamar todos os dias. Jesus Christ, Jesus Christ. He is everything, everything, Je- everything. Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo. Ele é tudo, tudo, tudo. That is true biblical Calvinism. Isto é o calvinismo verdadeiro e bíblico. Calvinists are obsessed with God in Jesus Christ. Calvinistas são pessoas que têm uma obsessão com Deus no Senhor Jesus Cristo. They love Him. Eles o amam. They are overwhelmed by His majesty, Eles ficam emocionados com sua majestade, His beauty, sua beleza, His kindness, sua misericórdia, His sovereignty, sua soberania, His love, seu amor, His holiness, sua santidade, His grace, sua graça. and they seek His glory. Eles buscam a sua glória. Soli Deo Gloria. Soli Deo Amen. glória. Amém.